Então, é um prazer, uma alegria estar aqui com vocês essa noite, fria no Rio de Janeiro, né? Não sei como é que está agora, quando eu saí de casa, estava marcando 17 graus. 17 graus aqui no Rio de Janeiro é um caos, não é? É um caos aqui no Rio de Janeiro. E chovia muito. Tem alguma coisa aí? Chovia muito, né? Mas, graças a Deus, estamos todos aqui, vamos ouvir a palavra de Deus. Eu queria ter uma palavra de oração. Eu pediria a você para ficar de pé. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos falar com o Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo que temos vivido até aqui no dia de hoje. Tão bom hoje de manhã, quando ouvimos a tua palavra com o pastor Reinaldo. E nesse clima de festa, estamos mais uma vez te exaltando por esses 32 anos da Igreja Fé para Todos. E nesse momento vamos ouvir a tua palavra. Eu coloco nas tuas mãos a minha vida, que não seja eu, mas que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações. Toca também cada um de nós. Toca nos corações e todo tipo de interrupção, todo tipo de interferência que não vem de ti, Senhor. Que seja repreendido em nome de Jesus e que a tua palavra atinja vidas e corações esta noite, Pai. É o nosso desejo e nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, vou falar de um assunto hoje e eu vou terminar uma série de mensagens em que eu falei sobre amadurecer, né? Amadurecimento espiritual. Né? Eu vou encerrar hoje. E hoje, o tema de hoje é hora de crescer. Repita comigo, é hora de crescer. Amém. A vida está sempre em desenvolvimento. Não é isso? Não existe. A vida é muito dinâmica em todas as áreas. E também na nossa vida espiritual. Eu queria ler com vocês, e já vou pedir vocês para sentarem, a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 e no versículo 11. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13 e versículo 11. Paulo diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Podemos ler juntos agora? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Amém? Podem sentar. Deus abençoe. Queridos, olha, Paulo está dizendo aqui que quando ele era menino, o que permeava as ações dele, aquilo que ele falava e aquilo que ele fazia, tem um shhh. Tá aqui no... Eu não sei de onde é que vem esse shhh, mas se puder tirar eu vou ficar muito feliz, tá bom? Senão eu vou com shhh mesmo. Mas diz assim, que Paulo, quando ele era menino, então ele agia como menino, ele falava como menino. Nós sabemos que um menino, ele não tem muita maturidade, muitas vezes ele é inconsequente, não é isso? Muitas vezes não pesa aquilo que fala, aquilo que faz. Então Paulo, ele está dizendo isso agora, mas quando eu me tornei adulto, eu desisti das coisas de menino. Ou seja, significa que Paulo cresceu. Ele agora não era mais menino, ele agora já era um homem, né? Ele já tinha uma maturidade. O propósito de Deus para cada um de nós também é esse. Deus deseja que nós cresçamos e que nós cresçamos em tudo. Quando Paulo fala aos Efésios, no capítulo 4 e no versículo 15, Paulo vai falar o seguinte: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Ou seja, nós precisamos nos desenvolver em todas as áreas, inclusive na vida espiritual. É isso que Paulo está dizendo. Agora, acontece que esse crescimento, ele tem uma conotação de amadurecimento em todas as áreas da nossa vida. Como eu falei aqui, é interessante que Paulo usa o verbo desistir. Ele fala assim, desistir das coisas de menino. Isso dá uma ideia de quê? De decisão. Ele tomou a decisão, ele desistiu das coisas que ele praticava quando ele era menino. E ele assumiu uma nova postura, né?
Então, é muito importante, porque com base em uma escolha, nós vamos crescer, vamos amadurecer e vamos deixar as coisas de criança. Aqui, praticamente nesse auditório só tem jovens e adultos, quer dizer, pessoas que já têm uma caminhada, que já têm uma trajetória de vida. E, consequentemente, se tem uma trajetória de vida, você já tem alguma experiência e você já tem algum conhecimento. Então, a gente precisa compreender que receber a Cristo como Senhor não é o ápice da vida espiritual. Não é quando você conhece a Cristo, entrega a sua vida a Cristo, que você chegou no topo, que você é top, você está maduro. Não, não é isso. Quando você chegou ali, é apenas o primeiro passo. É o início de uma nova natureza que agora habita em você. Anteriormente, como Paulo fala mesmo aos Efésios, nós éramos dominados pelos nossos pensamentos e pelas nossas vontades e desejos. Mas quando nós nascemos de novo, quando conhecemos a Cristo e a palavra de Deus, então ela entra em nós, então nós ganhamos uma nova natureza, né? Essa nova natureza, ela é totalmente contrária e oposta àquela que nós tínhamos antes. Paulo vai dizer que existem duas forças que estão dentro de nós e estão se degladiando, ou estão lutando pela nossa atenção. Uma, ele chama de as vontades da carne, ou os desejos humanos. E a outra é exatamente essa natureza espiritual. É o Espírito Santo de Deus, que quando entregamos a vida a Cristo, ele habita em nós. E quando ele habita, parece Jesus chegando no templo, né? Jesus chegou no templo, tinha lá uns vendilhões, ele botou todo mundo para correr, tirou todo mundo ali do templo e falou assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração, eu não quero vendilhões aqui, eu não quero pessoas aqui praticando comércio, enganando os outros. Não, aqui é um lugar de oração. Então, quando o Espírito Santo entra dentro de nós, ele vai encontrar uma casa meio bagunçada. Então, ele começa a fazer uma faxina, né? E logo de início, sabe, é como se o Espírito Santo promovesse um mutirão, igual a gente faz aqui na igreja. Precisa fazer uma limpeza numa área grande, aí monta um mutirão, vem um monte de gente para cá e varrem, jogam água, passam ali a vassoura, detergente, e aquele lugar fica bonito. Fica diferente daquilo que estava antes, não é isso? Então nós temos que entender que a vida ela é um processo, né? Em todas as áreas. Nós crescemos e evoluímos. Por exemplo, cada série da escola, quando nós começamos desde a pré-escola, não é isso? Aí depois da pré-escola, agora tem jardim 1, 2, 3, isso, aquilo, aquilo outro, eu não sei, eu não vou saber explicar. Mas tem aquela fase pré-escola e depois tem um seriado, né? Que chamam de fundamental, se não me engano. Aí é primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Quando termina o fundamental, aí vai para o ensino médio. Me ajuda aí algum professor, pelo amor de Deus. Porque no meu tempo era jardim de infância, você fazia admissão, aí você ia para o primário, e do primário você ia para o ginásio, do ginásio você ia para o científico. Se eu falar hoje dessas coisas, até para os professores mais novos e para os alunos, né, eles vão ficar, o que é isso? Porque a coisa, eu sou velho mesmo, sou meio antigo, né? Então no meu tempo era assim. Assim, então a gente cresce na escola, a gente vai mudando de séries, a gente profissionalmente vai crescendo, tem estágios no nosso trabalho. Não é isso? Quando a gente começa, não tem experiência nenhuma, aí você vai para um setor ali, obviamente, ainda que você tenha algum preparo, você vai para um treinamento, e você passa por um período de treinamento. Inclusive, na legislação, não sei se hoje ainda é assim, durante 6 meses é um contrato de experiência, um negócio assim. Então, naquele período ali, o patrão está vendo se você vai dar um bom empregado, se você vai desenvolver naquela área. E aí, depois você é admitido oficialmente, né, contratado, e você vai galgando. Se você for um funcionário que não parou na vida, está estudando, está se preparando, está se interessando, você vai crescendo, né? Você vai sendo promovido dentro de uma empresa, e é assim na parte de trabalho. Nas fases do crescimento é a mesma coisa. Primeiro, a criança é aquela bolinha lá no útero da mulher, depois vai formando o corpo, depois que forma o corpo, a criança nasce, e é aquela dependência toda.
E para falar a verdade, até uns 11, 12, quando chega numa idade de 11, 12, 13 anos, parece que a gente tomou uma super vitamina e faz assim, ó. Parece que naquele período ali o esqueleto tomou uma configuração daquilo que nós vamos ser já como homens, né? Nós crescemos até, sei lá, 20 anos mais ou menos, mas isso é um processo, né? E na vida espiritual é a mesma coisa. Na vida espiritual, você não pode chegar, né? E ir à igreja uma vez por semana, né? De vez em orar pelas refeições, orar antes de dormir, orar ao acordar e pronto. Não são regras espirituais, não são, como é que eu vou dizer? Não é uma palavra que a gente usa muito quando a gente pratica uma vida cristã assim. Religiosa, essa é a palavra. Não são apenas aquelas práticas religiosas como se nós disséssemos para Deus, olha, pronto, cumpri. Não, é um desenvolvimento. E também exige o quê? Exige que nos preparemos, que conheçamos a Deus, que estudemos a palavra, que leiamos a palavra. Exige que nos preparemos, que nos capacitemos. É claro que Deus dá dons, talentos, habilidades naturais, mas tem coisas que a gente só vai desenvolver quando a gente começa a servir, quando você começa a fazer. Por exemplo, você nunca falou de Jesus, nunca evangelizou ninguém. Aí chega um momento, de repente com um grupo, você vai participar de um momento de evangelização e você vai vendo como os outros fazem e você vai aprendendo também. À medida que você lê a Bíblia, você vai conhecendo a Deus, vai conhecendo o projeto de Deus, a vontade de Deus. Então a gente também tem que se capacitar, desenvolver, senão nós vamos permanecer como bebês. E como bebês, e a gente tem muitos esses problemas, a pessoa fica a vida toda como bebê, então ela não tem defesa contra nada. Ela não tem uma estrutura para enfrentar momentos de adversidade. Ela não tem uma base para caminhar, porque a vida cristã, ela também é formada por adversidades. Não é isso? Tem as adversidades normais do mundo em que nós vivemos, que é um mundo caído, né, longe de Deus, e tem as próprias adversidades da vida. Ninguém consegue nada sem luta. Tem que trabalhar, meu irmão. Tem que se esforçar. Então acontecem coisas, a gente tem perdas, parentes morrem, não é? Nós temos mudanças de emprego, nós temos momentos difíceis no país, na economia, que vão muitas vezes exigir de nós, e sofremos ataques também espirituais. Como é que eu vou resistir a um ataque espiritual se eu sou um bebê? Um bebê está ali, meu irmão. Você faz com ele o que você quiser, porque ele não tem nem defesa, ele não tem nem como se defender. Então nós não podemos viver como um bebê espiritual. Temos que entender que o cristianismo é uma jornada para um destino, não é a chegada em um destino, é o início de uma jornada. Nós sempre falamos aqui que a vida espiritual começa quando você é tocado pelo Espírito Santo e você reconhece Jesus Cristo como Senhor da sua vida, reconhece os seus pecados, pede perdão, tudo bem, aí você nasce de novo. Mas é só o início. Por quê? Assim como na vida secular, nos estudos, assim como na sua vida física, você vai passar por um processo de desenvolvimento, que eu posso chamar de amadurecimento. Quem são as pessoas maduras? Quem são? Eu posso, por exemplo, pegar um jovem de 16 anos e dizer que ele é uma pessoa madura? Não posso fazer isso. Eu vejo a juventude desculpa, eu não estou aqui lançando nenhuma crítica aos jovens, mas vocês estão numa fase do crescimento, não é? Então é por isso que a Bíblia é tremenda, né? A palavra de Deus diz que nós temos que honrar os nossos pais, temos que obedecer a eles. Por quê? Primeiro, porque eles nos amam. Segundo, porque eles já viveram muito mais que nós. Já passaram por experiências. O que nos torna maduros é exatamente vivenciarmos experiências. Na vida espiritual, a mesma coisa.
Você passa por um momento de dificuldade, de adversidade, e mesmo que você não seja aquela pessoa muito chegada à oração, mas até por causa do aperto, você se lança e você começa a orar. Você busca mais, você vem para a campanha, você faz até um jejum, e aí daqui a pouco Deus te responde. E Deus te dá aquela resposta plena, aquela resposta que te sacia, aquela resposta que te dá aquele descanso. E você sabe que foi Deus que te deu aquilo, ou seja, você já tem uma experiência espiritual. Você passa um momento difícil na área financeira. E ali a mesma coisa, você vai buscando a Deus, confiando nele, e aí Deus supre as tuas necessidades, mesmo em momentos de grande adversidade. Acontece que depois você melhora de vida, mas se houver um novo problema, você sabe que esse mesmo Deus vai te abençoar. Ele vai continuar contigo. Então essas experiências, muitas vezes dolorosas, elas produzem como que uma fortaleza em nós. Porque nós passamos a fazer tal qual Jó. Jó disse assim: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Aí você diz assim: olha, eu estou num aperto tremendo, mas eu te conheço, Senhor, eu sei que o Senhor está no controle de tudo e o Senhor vai me dar resposta. Então é isso que acontece com a gente, tá? Nós crescemos pelas experiências, né? E a cada novo nível que nós caminhamos na vida espiritual, virão novas conquistas, virão novas vitórias, mas virão também novos desafios. Novos desafios. E a Bíblia não esconde isso, está escrito lá. Se você olhar a vida dos heróis da fé, se você olhar Abraão, você vai ver que mesmo depois de ele ter obedecido a Deus, saído da sua terra, da sua parentela e caminhado para o lugar que Deus ia mostrar a ele, lá na frente, Deus promete a ele, dar a ele uma descendência. Ele fica assim um pouco meio que perdido, mas mesmo assim ele confia. E Deus cumpre a sua promessa. E depois que Deus cumpre a promessa, naquela alegria toda, ele agora com o seu filho, sabendo que a promessa de Deus vai se cumprir no seu filho, Deus diz para ele assim: agora pega o teu filho e oferece ele em holocausto para mim. E Abraão, incrivelmente, ele pega o seu filho, vai até o lugar, e chegando no local, ele prepara o filho para imolar o filho ali, até que o anjo brada: não faças nenhum mal a esse menino, porque agora eu sei que tu confias em mim, agora eu sei. Então nós passamos por etapas na nossa vida espiritual. Outra coisa, quanto maior a responsabilidade, maiores são as lutas, maiores são os testes. Eu digo sempre que no reino de Deus, cada posto que você galga, você vai servir mais, trabalhar mais, ter mais responsabilidade, você vai ouvir mais críticas, porque você, sabe, Deus te colocou numa posição e tem um inimigo que quer te destruir. E quanto mais você obedece a Deus e faz a vontade de Deus, mais ele tem sede de você. Mas quando você tem confiança em Deus e caminha, você vai ver que, sabe, é que nem cachorro, que dizem cachorro que late não morde. Ele pode rugir como um leão, mas ele não é o leão. O verdadeiro leão é Cristo, o leão da tribo de Judá. E ele está contigo, e se ele é por nós, quem será contra nós? Né? Quem será contra nós? Temos que também entender que o crescimento não é uma fase. Sempre vai haver espaço para você crescer mais. Crescer mais. Desenvolver mais a sua fé. Por que, pastor, você está falando isso num culto que é um culto mais evangelístico? É porque é importante que aqueles que se aproximam de Deus conheçam a realidade da vida espiritual, porque hoje em dia a impressão que dá, quando você ouve muitas coisas aí, é que quando você entra no reino de Deus, sabe, as suas árvores no quintal vão dar nota de 100, né? Seu patrão nunca vai te mandar embora, vai te fazer, você vai ser promovido todo mês, não vai morrer ninguém na tua família, ninguém mais vai ficar doente. Não, nós somos sujeitos às mesmas coisas que as outras pessoas são sujeitas. A diferença é que agora nós temos a bênção de Deus. Amém? Eu quero caminhar um pouco para nós entendermos um pouco mais esse assunto. Estou falando aqui de crescimento,
Quais são as áreas fundamentais para crescermos espiritualmente? Então, olha aqui, eu coloquei algumas coisas aqui. Mais tempo de oração, mais tempo de leitura da palavra, mais tempo de jejum. Se você abrir a Bíblia, na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 9, Paulo diz assim aos Colossenses: por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual. Paulo queria que os colossenses crescessem. Paulo queria, interessante que ele vai e faz aquela viagem missionária, cria várias igrejas, e depois ele volta ali confirmando aqueles cristãos que creram. E ele chega para os colossenses e diz isso: olha, eu tenho orado por vocês e tenho pedido para que vocês transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então, vocês que estão aqui, que já são servos de Deus, desejem crescer. Busquem crescimento a cada dia. Lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e versículo 18, Paulo diz assim, Pedro diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Crescei na graça e no conhecimento. Agora eu acho importante, depois dessa vírgula aí, a Ele a glória. Cuidado para você não achar que... Tem gente que às vezes se engana, pensa que tudo acontece por causa dela. Não está indo tudo bem por minha causa, porque eu estou aqui, porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo. Não, meu irmão. O reino de Deus não é assim, não. Olha para o lado aí, dá uma passeada com os olhos aí. Isso aqui é o corpo de Cristo. Isso aqui é o seguinte: todos são necessários, todos são úteis, todos são importantes, mas a glória é dele, é de Cristo. Glória é só a Ele. É bom, a gente pode admirar um irmão que fala bem, admirar um cantor que canta bem, admirar uma pessoa que administra bem um setor. Podemos sim, mas nunca podemos nos esquecer que tudo é para Ele. É para a glória de Deus, é para louvor de Deus. Amém? Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus. Nós temos que crescer também no equilíbrio emocional. Equilíbrio emocional. Que 3 João, versículo 3. Terceira carta de João, versículo 3. Diz assim a palavra: pois fiquei, pode ler, sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. E como andas na verdade. Como andas na verdade. Então nós temos que crescer também no nosso testemunho de vida. Nós temos que ter uma alma curada, uma alma próspera, uma alma abençoadora. Nós não podemos viver a vida inteira, e isso é muito importante, chorando, mendigando no altar do Senhor. Nós temos que vir ao altar do Senhor e buscar. Mas, meu irmão, o tempo de mendigo ficou para trás, agora você é filho. Então você tem que ter isso bem resolvido no teu coração. Você não pode... Eu fico bobo, porque com o decorrer da vida, né, e do ministério, olha, tem pessoas que todas as vezes que nos veem, falam da mesma coisa, repetem os mesmos problemas, pedem oração pelas mesmas coisas. Não, peraí, está buscando? Amém, tem que pedir mesmo. Mas tem pessoas que precisam ser curadas nas suas emoções. Precisam receber cura espiritual. Sabe, a gente mudou de nível. Nós estávamos no império das trevas. Quem tinha um controle da nossa vida era o diabo. Mas agora, a palavra de Deus vai dizer que Deus nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor.
Então agora eu sou filho de Deus, eu chego diante dele e falo, Pai. Nós ouvimos aqui tão maravilhosamente executado aqui o Pai Nosso, né? Então a gente diz lá, Pai Nosso, nosso Pai. Aleluia. Nós podemos chegar diante dele como um filho chega ao Pai. É importante crescer também no amor a Deus e ao próximo. E aí eu quero ir para Mateus, capítulo 22. Vou chegar lá. Amém. 22. Na hora que eu clico aqui, ele fica rebelde comigo, o celular. Não sei o que é isso. Fica numa rebelião, eu toco, ele não vai. Quase que eu tenho que repreender, mas graças a Deus eu cheguei lá. Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40. Vai dizer assim, ó. Mestre, qual o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Amém? A vida espiritual, ela a base da vida espiritual é amor. Primeiramente a Deus. Devemos amar a Deus sem reservas, com todas as nossas forças. Mas temos que nos amar uns aos outros. Jesus ainda vai além, ele diz assim, olha, nós devemos amar até os nossos inimigos. É duro isso, não é? Amar o inimigo. Amar quem é amigo nosso é fácil, né? Não precisa nem ser cristão para isso. Agora, amar o inimigo, você precisa do amor de Deus, que é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, como diz Romanos, acho que é capítulo 5, versículo 5, se não me engano, que vai dizer que Deus tem derramado do seu amor no nosso coração através do Espírito Santo. Então a gente precisa crescer. Olha, eu vou fazer, acho que eu tenho uns 48 anos já de vida espiritual. Vocês acreditam que eu estou crescendo até hoje? De vez em quando, sabe, alguma coisa puxa a minha orelha assim, é uma palavra, é uma atitude, o Espírito Santo vai lá, peraí, meu irmão. Agora você é meu servo. Então esse comportamento não cabe mais em ti. Você tem que mudar o seu comportamento. Outra coisa importante é amor à igreja de Cristo. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Todos juntos. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Não deixar de congregar. Né? Faça admoestação, encoraja. Né? Olha, desperta o teu irmão, às vezes ele está mais fraco. Nós somos muitas vezes iludidos por uma mentira do diabo. Que o diabo, ele sempre vai achar alguém para trazer contenda, divisão, e você não pode se deixar levar por isso. Muitas vezes, você pode observar um defeito de um irmão, você pode não gostar de uma decisão pastoral na igreja, você pode... Às vezes a gente escuta irmãos que falam algumas coisas, né? E eu entendo que a maioria das vezes eles falam no intuito de melhorar, de trazer algum acréscimo. Mas outras vezes não, é criticar. E olha, nós somos a igreja. Sabe, vocês estão olhando para mim aqui, mas na verdade, vocês são a igreja. A fé para todos não é o pastor Sérgio, não é o pastor Valmir. Não são os pastores que estão aqui, são homens que foram chamados por Deus para desempenhar essa tarefa, de equipar a igreja, para fazer a igreja crescer e essa igreja se multiplicar em outras vidas. Mas sabe quem é o Senhor da igreja? É Deus, é o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da igreja. E vocês são essa igreja. O testemunho de cada um de vocês, a conversa na hora do culto, muitas vezes o desinteresse, porque está frio, porque está calor, porque eu estou cansado, porque, olha,
Sabe, muitas vezes nós criticamos, mas nós mesmos contribuímos para coisas que não agradam a Deus. Então, imagina se todos nós tomássemos ciência disso. E todos nós procurássemos crescer nessa área e melhorássemos. A igreja certamente iria melhorar. Não é verdade? Então, nós temos que amar a Deus, amar ao próximo e amar a igreja do Senhor. Amar que Jesus ama, e Jesus ama a igreja. Não é? Jesus nos ama. Jesus, ele deu a vida dele por nós. Verteu o sangue na cruz por mim e por você. Não, peraí. Olha, eu vou fazer um sacrifício aqui só pelos pastores. Foi assim, não? Não. Para todo aquele que crê. Agora, dentre aqueles que crê, sabe? Aí Deus chama uns para apóstolos, outros para pastor e mestre, outros para evangelistas, outros para profetas. Na verdade, dá um dom na palavra de conhecimento, dá dom ao outro de interpretação de línguas, dá outro dom de cura. Eu fico impressionado quando vem um pastor aqui, o camarada ora e a pessoa é curada aqui na hora e você vê aquele monte de curas. Deus deu esse dom para aquele homem. Quando eu era mais novo na fé, eu ia em reuniões em que pessoas que iam ali, parecia Paulo em Éfeso, chegava, orava pelas pessoas, impunha as mãos e elas recebiam o Espírito Santo. Então há dons, talentos. Olha, eu nunca, sinceramente, eu estava pensando um dia desse, falei com o Eunice, acho que eu vou começar um curso de violão, Luiz, para tocar um violão. Sabe por quê? Se tem um negócio que eu fico um pouco enciumado, é quando chega um pastor, como chegou aqui o pastor Bené, é mole, meu irmão. O cara bota o microfone aqui, ó. Ele dirige a coisa e ele conduz a música. Aí ele olha assim pro Denis, ó. E já sabe. Eles falam o mesmo idioma. Agora, o pastor Sérgio não sabe nada de nota musical. Aí eu chego e falo assim, ó, não é esse tom, não, é o outro. Aí, o Denis, sabe, ele tem que pedir revelação do Espírito Santo para entender qual a nota que vai ficar boa para mim ali. Como ele já conhece a minha voz, aí ele, olha, vai caber bem essa nota. Aí ele coloca ali. Eu queria saber isso. Queria pegar eu sinto falta, às vezes, de fazer um louvor, como o Bené fez aqui. Ele pega o violão e ele acompanha com um toque, eu chamo de batida, assim, né? Aqui não, aqui é tudo... É aquela nota, né? A gente pouco tem aqui um músico que toca batido. Eu acho que fica um ritmo melhor, entendeu? Mas cada um tem o seu dom, meu irmão. Né? Vem cá, Denis, vem pregar aqui. Vem cá. Denis agora, ele ia levantar, rapaz. Pensou que era para tocar, né? Ah, então, todo mundo é útil. Todos são necessários, não é isso? Todos são necessários. Olha, uma outra coisa importante é compartilhar aquilo que Deus fez contigo. Precisamos compartilhar. A gente tem uma escassez hoje em dia de compartilhar a fé. As pessoas estão guardando a fé para si. E tem muita gente que às vezes vem para a igreja e senta e quer só receber. Eu lembro quando eu entrei aqui na Fé para Todos a primeira vez, também aquele camarada tal de Francisco. O camarada era terrível na portaria. E ele nem tem um sorriso tão bonito assim, ele tem um sorriso interessante. Né? Tanto que ele conquistou lá a Estela. Mas assim, eu entrei aqui e eu vim de 3 anos e meio numa igreja em que a gente fazia tudo. Eu, meus filhos e a minha esposa. A gente fazia de tudo, dirigia culto, pregava, ia para ar livre, pregar em ar livre, fazia visitação, cantava em tudo que é grupo que tinha na igreja. Era uma igrejinha. Então, quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu me lembro até hoje, o pastor Weber Chagas pregou 50 minutos mais ou menos. Meu irmão, o que foi aquilo? Imagina você ficar 3 anos e meio no jejum só dando para os outros, pregando, ensinando escola dominical e tal. Aí você chega um dia na igreja, senta e um homem traz uma palavra. Sabe quando você está morrendo de sede e alguém te dá uma água geladinha? Naquele dia foi assim, aquilo foi demais. Foi demais, porque eu estava necessitado. Eu precisava daquilo. Então Deus usou aquele homem. E aí, eu quero dizer com isso que todos nós precisamos crescer também no compartilhamento. mas eu não sei fazer nada. Deus te deu algum dom, meu irmão. Você tem que
começar a servir para que você chegue lá. Em Marcos 16, versículos 15 e 16, Marcos 16, versículos 15 e 16, Jesus vai dar uma ordem para todos, não só para líderes. Ele vai dizer assim, vamos todos juntos. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Isso é uma ordem para todos nós. Então você cresce e amadurece, e você, olha, como é que é uma árvore, né? Uma plantação. A pessoa primeiro tem que ter a terra, né? Tem a terra, então prepara a terra. Vocês sabem que a área central do Brasil, que é conhecido como Cerrado Brasileiro, antigamente era um deserto? Era um deserto. Aí criaram a Embrapa. E a Embrapa começou a fazer pesquisa. Então a Embrapa descobriu que tinha como reverter aquilo. Não dava nada ali. Eles começaram a tratar aquele solo, a colocar ali nutrientes, a colocar ali, como é que eu vou dizer? Adubos. E hoje o Centro-Oeste é responsável pela maior safra do nosso país. É basicamente pela produção do Centro-Oeste que o Brasil está lá como um dos primeiros países no mundo a exportar alimentos. Porque foi preparado aquilo ali. Foi preparado aquilo ali. Então nós não sabemos nada. Nós somos essa terra estéril. A gente precisa se entregar a Deus e permitir a Deus que nos use. Né? Que nos use. Para que outras vidas também... Aí a árvore cresce, não é isso? Se desenvolve, chega um momento, nasce umas florzinhas assim, e depois vem o quê? O fruto. Vem o fruto. Nós precisamos frutificar. Como é que está a tua árvore aí? Está frutificando, está nascendo a florzinha, ou você está lá no Cerrado Antigo? Então você tem que evoluir nessa área, eu tenho que correr. Na vida familiar a mesma coisa, né? Primeiro, a visão de permanecer casado. Casamento é coisa séria, meu irmão. A gente não casa para ver o que vai dar, não. A gente casa porque já tem certeza que é aquilo que a gente vai fazer. E quando a gente casa, o nosso pensamento, ele é um pensamento de futuro, de crescimento, de amadurecimento, de criação dos filhos, desenvolvimento da família, desenvolvimento do amor. Não é uma coisa assim para a gente começar... vai ter luta, vai ter problema, meu irmão. O pastor Cláudio Duarte é bom nisso. De vez em quando ele fala lá, meu irmão, você casou, agora já era. Até que a morte nos separe. Mas isso pode ser muito bom. Pode ser gostoso. Tem que ter uma construção, tem que ter ali sabe, a gente tem que preparar as coisas. Então a gente tem que pensar assim, permanecer casado, cuidar e encaminhar os filhos, não só profissionalmente, mas também na vida espiritual. Também na vida espiritual. Efésios, capítulo 4, versículo 6, Paulo vai dizer assim, Efésios, capítulo 4, versículo 6. Um só Deus e Pai, vou ler a partir do versículo, não é 4, é 6, Efésios 6, versículo que é 4. Diz assim, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então nós temos que educar os nossos filhos para a vida e temos que educar os nossos filhos também nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. Então, outra coisa agora, vou terminar essa fase e vou falar aqui de alguns exemplos de coisas das quais nós temos que desistir. Paulo falou assim, desisti da minha maneira de agir como menino e agora eu estou praticando outras coisas. Mas o que nós temos que desistir? Aí em Efésios 4 mesmo, versículo 31 e 32. Efésios 4, versículos 31 e 32. Diz assim, longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo
vos perdoou. Então a gente tem que deixar esse negócio aqui, amargura, cólera, blasfêmia. Tem outras coisas também, não é isso? Que nós temos que deixar, coisas que desagradam a Deus. Agora, como é que eu cresço? Em primeiro lugar, eu cresço quando eu me alimento da palavra. Quando eu me alimento da palavra de Deus. Né? Olha o que diz Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e diante. 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 e diante. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. Olha aí as coisas que a gente tem que deixar, né? Decidir deixar. De toda de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Desejar o leite espiritual. O que é o leite espiritual? Palavra mesmo. Se alimentar da palavra. Ninguém cresce sem alimentar. Ninguém cresce sem se alimentar. Se você não lê a palavra, meu irmão, você vai continuar do jeito que você era antes. Você vai só botar um título assim, cristão, mas você não é cristão, não é isso? Então, temos que desejar o leite espiritual. E, em segundo lugar, estar unido ao corpo de Cristo. Colossenses 2,19, Paulo diz assim: não retendo a cabeça, que é Cristo, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. O crescimento se dá para todos aqueles que estão unidos, para todos aqueles que fazem parte do corpo e estão ligados por juntas, medulas, etc, etc. Né? A gente vive um tempo em que as pessoas, apesar de terem crescido fisicamente, continuam sendo crianças. E por causa disso, desejam fazer tudo o que a sua alma pede, né? Não precisam negar a si mesmas e fazer a vontade de Deus. Não existe cristianismo se a gente abdica da vontade de Deus. A vontade de Deus tem que ser soberana na nossa vida. Não é assim? Jesus falou, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É assim que a gente cresce, meu irmão. Não devemos desistir de buscar o crescimento. O que nós temos que desistir é de viver como criança, porque viver como criança é seguir um caminho muito perigoso, pode comprometer a nossa salvação. Eu pergunto para vocês, o que você está esperando para crescer, para desenvolver a sua fé? Né? Eu queria hoje, como igreja, terminando esse assunto aqui sobre maturidade e crescimento, eu queria orar com você, para que Deus te abençoe, para que você alcance crescimento em todas as áreas da sua vida, mas principalmente que você cresça espiritualmente, que você se torne um cristão maduro, né? Um cristão que vai enfrentar desafios da maneira correta, crendo em Deus, buscando a Deus, e quando tiver tudo bem na sua vida, você vai apoiar outros irmãos que estão em luta, você vai orar por eles, né? Me lembrando aqui agora do irmão César, né, que está internado, teve um sangramento, né, e ele está precisando de doadores de sangue. Nós colocamos no WhatsApp da igreja, quem puder doar sangue, meu irmão, faça isso. Então é assim, corpo é assim, é família. Quando um sofre, todos sofrem. Né? A irmã Ercília também, né? Quero ver se eu visito a irmã Ercília essa semana. A Ercília caiu no ônibus, bateu com a cabeça e está passando uma fase difícil. Confusão mental, está melhor, mas ela passou uma fase difícil e ainda está internada. Fique em pé em nome de Jesus. Pastor Ismael, vamos orar depois por isso, pastor Roberto, pode se preparar aí. Eu quero orar por você. Quem quer crescer aqui? Levanta a mão, com sinceridade, olha, eu quero crescer mais. Ah, não, pastor, eu já cresci bastante. Não, ninguém cresceu bastante. Se eu falei que estou com 48 anos de idade, 28 anos de ministério, e eu estou crescendo, por que você não pode crescer? Você pode crescer muito mais. Vamos falar com Deus? Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por esse tema que foi abordado aqui sobre crescimento, porque essas coisas são importantes. O tempo passa e o tempo muitas vezes se torna anestesiante.
e nos faz muitas vezes esquecer de problemas sérios, né? E muitas vezes nos tira do foco e nos faz parar de olhar e buscar aquilo que é o teu projeto e o teu propósito para a nossa vida. O que nós desejamos, Senhor, é um crescimento que honre o teu nome, que glorifique o teu nome, que nos faça prontos e preparados, como diz a tua palavra, para dar a razão da nossa fé a qualquer um, prontos para abençoar, que a nossa vida seja aquela árvore frutífera que não só dá sombras a muitos, mas também alimenta muitos, que sejamos assim. E eu peço, Senhor, que o Senhor olhe para a minha vida, e espero que cada um também pense nisso, e diga como o rei Davi: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, aleluia, e me guia pelo caminho eterno. Limpa-me de qualquer pensamento, de qualquer atitude, de qualquer sentimento que me afaste de Ti. Me ajuda, Senhor, para que eu desista das coisas que não Te agradem e que eu possa crer e absorver aquelas coisas que vão me fazer bem, vão me aproximar de Ti e vão me fazer crescer na Tua presença. Nesse momento eu quero orar por cada um aqui, porque eu sei que muitos se achegam à Tua presença, como nos tempos de Jesus, e são alcançadas primeiro por bênçãos, pessoas que precisam de cura, que precisam de resposta, de oração, e mesmo os Teus filhos, faz parte da nossa vida espiritual, do nosso viver diário contigo, colocar diante do altar as nossas necessidades, os desafios que temos pela frente. Então agora eu creio que cada um deles está colocando os desafios, mesmo aqueles que estão assistindo pela internet, estão online, e não importa há quanto tempo essa mensagem vai chegar até eles, mas importa que o Espírito é o mesmo. E eu peço que o Senhor toque essas vidas, abençoe, restaure, cure, abra portas. Ô Senhor, tira todo embaraço e dá vitória aos Teus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Continue com os seus olhos fechados, só mais um instantinho. Porque assim, nós falamos de crescimento espiritual aqui. Feche os olhos, fique em oração. E eu falei que é um início. Como é que começa a vida? A vida começa quando um óvulo é fecundado. E ele começa então uma vida no útero da mãe. Na vida espiritual, uma nova vida começa quando a gente crê e toma a decisão de colocar a nossa vida na mão de Jesus. Eu digo sempre, cito muito, João capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quero te convidar a mudar de fase. Até hoje, se você não tem Cristo como Senhor da sua vida, você é uma criatura de Deus, mas mude de fase hoje. Passe a ser filho de Deus, membro da família de Deus. Então, se você está aqui hoje, eu espero que todos estejam de olhos fechados. Se você está aqui essa noite, você quer tomar uma decisão, esse é o momento. Mesmo aí onde você está, só basta dar um sinal, eu vou orar daqui, e Deus vai ouvir a tua oração e vai te receber, os teus pecados vão ser perdoados, muita coisa vai mudar na tua vida, e a bênção de Deus será sobre você. Tem alguém hoje que diz assim: pastor, eu quero. Só levanta a mão assim, ó. Logo em seguida eu vou mandar você baixar a mão, porque nosso desejo aqui é te levar para uma mudança de vida. Não queremos expor ninguém. Levanta uma das suas mãos, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se você precisar, no final do culto, os pastores vão estar aqui. Você pode vir em nome de Cristo, pode nos procurar. Pastor Roberto. Amém, queridos. Vamos orar pelo irmão César, a Ercila, o pastor Ismael. Se você tem algum pedido de oração, apresenta ao Senhor. Pai, louvado seja o teu nome. Senhor, nós somos gratos, Pai, pelo teu poder, pela tua graça, Pai. Senhor, mas nós passamos por necessidades, assim como o corpo, Pai. O corpo sofre, Pai. Está lá o irmão César, a Ercília, o pastor Ismael, Pai, com problemas. Clamamos que o teu poderoso poder caia sobre eles. Usa agora, Senhor, o corpo que é a igreja para estar intercedendo. Glorifica o teu nome nessas vidas, Pai, para a glória e louvor do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, antes de terminar eu quero falar uma coisa. Nós somos igreja. Nós não vamos conseguir ficar em pé só vindo domingo de manhã na igreja, domingo à noite e quarta-feira.
Tem segunda-feira um culto de oração, mas nós temos uma coisa na igreja que é interessante, chamado de pequenos grupos. É numa casa com 10 pessoas, 8 pessoas, esmiuçando um tema. Até nós tivemos essa semana, eu vou em alguns grupos, e eu não estava podendo ir nos jovens, que eram 4 andares de escada e mais uma cobertura para subir, eu estou com problema no joelho. Aí pedi, puxa vida, eu vou ter que mudar. Aí não, eles fazem um dia na igreja para mim poder participar. Eu agradeci porque eu gosto desse grupo, sabe? Mas que palavra nós tivemos essa sexta-feira. Deus me abençoou de uma forma assim muito grande, sabe disso? Estava ali, éramos 10, não, eram 9 jovens e eu junto, com 70 anos, quase que o dobro da idade de todos eles. Entende? Deus me abençoou, usando gente simples, usando jovens, e o debate, sabe, pastor, saiu no que falamos hoje aqui, não foi? Estava na pregação, foi o que nós debatemos lá na sexta-feira. Se você não está em um pequeno grupo, procura um pequeno grupo. Se você é da fé, você precisa. Nós temos aqui um alvo, nós estamos lendo a palavra de Deus. Durante um ano e meio, estamos lendo a Bíblia. Você não está em algum desses grupos, procure a direção da igreja, procura o Valim, que nós vamos te inserir. É muito bom, são só 2 capítulos por dia. É alimento. É alimento. Nós temos 2 grupos aqui, 2 grupos de intercessão, um que é o alfa e o outro que é o ômega. Tem problema? Liga que vamos estar orando por você, mas você também precisa participar, precisa estar orando. Quando bate ali o telefone começa a pim, 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 bater, a gente olha rapidinho, estamos orando por alguém em tempo real. Você é da Fé para Todos, você está convidado a participar da Fé para Todos, amém? Queridos, foi muito bom estarmos aqui essa noite. Deus falou contigo, Deus falou comigo. E Deus quer continuar falando contigo durante esta semana. Erga teus braços, agradeça a Deus por esta noite, agradecemos a Deus por esta palavra, agradecemos pelo alimento, sabe? Alimento é aquela coisa um pouquinho de cada vez, e o crente tem que se alimentar um pouquinho de cada vez no crescimento. Sem saber, eu falei de crescimento aqui, falei das crianças que iam crescendo, dos que estavam mais à frente, já iam para a parte à frente, e isso é crescimento. Pai Santo, muito obrigado pela nossa igreja, Senhor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado por essa igreja plantada aqui neste lugar, Senhor. Há tempos atrás não tinha muitos sonhos nesse lugar, agora esse lugar está crescendo, Senhor, de uma forma assim muito grande, e graças a Deus nós temos um bom espaço, Senhor, estamos crescendo também, Senhor. Pai, continua com tuas mãos de poder sobre as nossas vidas, sobre a Fé para Todos, Pai. Tu conheces pessoas que estão aí necessitadas, Senhor, de um lugar para serem, Senhor, aconselhadas, para serem alimentadas, para dar crescimento a elas, Pai. Traga-os, Pai, usa-nos para trazê-los, Pai, que o Teu nome seja exaltado. Obrigado pela palavra desta noite, pelo louvor, pela exaltação que demos a Ti nesta noite. Continue conosco, derrama da Tua graça sobre as nossas vidas, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, Pai, em nome de Jesus, Pai. Assim, a partir da semana que vem nós vamos voltar a orar no final com os irmãos aqui, orando pelas pessoas por problemas e ungindo com óleo no final do final dessa reunião. Convide pessoas. Tem gente com problema? Gente, é problema, não interessa qual seja o problema. Está se separando, traz para cá. Está doente, traz para cá. O problema é esquizofrenia, tem problema não, a gente vai orar, vai ver o que Deus vai fazer. Traga em nome de Jesus, trabalhe em nome de Jesus, e deixa que Deus vai trabalhar aqui na vida deles. O legal é ver Deus transformar vidas, viu? Eu vou impetrar as bênçãos e nós vamos cantar aqui depois. Senhor Jesus, muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde, querido. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda
força e te dê paz. Amém. 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 Em nome de Jesus. Decrete sobre o teu irmão. Você tem uma semana de vitória. Que o Senhor abre portas para você nessa semana. Que a tua família seja abençoada. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Que haja cura na tua família, casa, e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família, os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso e teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém. 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 Glória a Deus, querido. Que Deus te dê uma semana de vitória. Em nome de Jesus.